meus companheiros, boa noite. Meu nome é Rita Martins e eu faço parte do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila. E hoje nós estamos aqui para dar continuidade ao estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo, do seu capítulo 15, item 3. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, nós vamos convidar a todos para uma prece. Mestre Jesus, amigo querido de todas as horas, querida Teresa d'Ávila, Ubirajara, Rafael, Francisco e tantos outros espíritos anônimos, mas presentes, que em nome de Deus nos sustentam e nos amparam. Rogamos a todos vocês para que nos sustente na noite de hoje, que possamos ser úteis, Mestre, através do Teu Evangelho, levar, Senhor, o consolo, a esperança, a inspiração que o Teu Evangelho traz a todos os corações. Envolva-nos, Mestre, a nós, envolva todos os corações ligados conosco, abençoa os seus lares, dando-lhe forças para que possam prosseguir nessa caminhada evolutiva. Envolva-nos, Senhor, a todos na sua luz, agora e sempre, graças a Deus. O capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo é fora da caridade, não há salvação. E nesse item 3, Kardec fala-nos da caridade e da humildade. E existem 3 pontos, 3 frases, 3 afirmativas que nos chamaram a atenção e nós vamos dividir com vocês. No primeiro momento ele diz que toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Um pouquinho mais para frente, no meio do item, ele diz que a caridade é a condição absoluta da felicidade futura. E no final ele é categórico, quando nos diz: Jesus não considerou a caridade somente como uma das condições para a salvação, mas como a única condição para se alcançá-la. Se ela é a única condição para se alcançá-la, nós sabemos o que é caridade. E ele associa a caridade à humildade, elas caminham juntas. E o que é humildade? Como vivenciar a caridade e a humildade, já que ambas caminham juntas? Quando a gente fala de caridade, a gente sempre lembra da expressão que caridade é amor em movimento. E aí a gente deve se perguntar qual é o sentimento que move a nossa vida, porque vida significa movimento. Não tem como você viver a vida sem se movimentar. Na verdade, é o que precisamos fazer, embora muitas das vezes paralisamos diante das situações, mas a vida, ela é movimento. Então, qual é o sentimento que nos move? Qual é o sentimento que move a minha relação comigo, a minha relação com o outro e a minha relação com Deus? É preciso identificarmos, é preciso dar nomes, até mesmo para a gente poder se conhecer e conseguir fazer acertos, mudanças, transformações nesses sentimentos que movem a nossa vida. Quando a gente fala em humildade, a gente lembra da primeira lição que o Senhor Jesus nos trouxe nascendo na manjedoura. E quando a gente estuda as bem-aventuranças, quando a gente se aprofunda nesse processo de estudo do Evangelho, a gente percebe que a humildade, ela é o berço das outras virtudes. É preciso também entender que nós não precisamos nos tornarmos efetivamente humildes para que a gente possa alcançar as outras virtudes. Tudo na vida é um processo, a gente vai vivendo, vai se percebendo, vai trocando com o outro e vai, aos poucos, experimentando essas virtudes. A gente vai, através das nossas ações e das nossas relações, principalmente, a gente vai fazendo florescer essas virtudes. Mas a humildade, ela é a base de todas elas. Nós não alcançaremos todas as outras se nós não estivermos desenvolvendo a humildade. Ela é realmente o berço, a base de todas as outras virtudes. Quando a gente fala de humildade, a gente entende que humildade, ela tem várias facetas. E uma delas é quando a gente consegue ter a consciência das nossas possibilidades e das nossas dificuldades. As possibilidades, elas não são fechadas, no sentido de que
muito ainda há para se aprender. Mesmo que sejamos, experientes, capacitados numa determinada área, há sempre algo a aprender, há sempre algo a se expandir. E quando conhecemos as nossas dificuldades, temos que tentar resolvê-las. Temos que tentar transformar as nossas dificuldades em possibilidades. Temos maior facilidade em perceber as nossas possibilidades do que as nossas dificuldades, mas estamos todos num processo e é importante que a gente coloque as nossas possibilidades, quando temos consciência dela, a serviço do próximo. Nós não podemos, nós não devemos, não foi para isso que viemos, para colocar as nossas possibilidades somente a serviço nosso, mas a serviço do outro. E, na verdade, quando colocamos a serviço do outro, estamos colocando ao nosso serviço. É interessante porque, no início, nos preocupamos muito em satisfazer as nossas vontades, os nossos desejos, pelo interesse particular. Mas conforme vamos vivendo, vamos experienciando a vida em sociedade, vamos entrando em contato com o outro, vamos perceber que colocar as nossas possibilidades a serviço do outro nos traz infinitas alegrias, nos dá um prazer muito grande. E quando a gente coloca as nossas possibilidades a serviço do outro, não para aparecer, não para nos mostrarmos e dizer como somos bons, como somos capazes, mas como nos fala Palhano Júnior no Dicionário de Filosofia Espírita, quando ele fala da caridade. E Palhano Júnior diz assim: o amor que move a vontade à busca efetiva do bem de outrem e procura identificar-se com o amor de Deus. Então, quando a gente fala de caridade e humildade, e elas caminham juntas, a gente percebe que a base da caridade e a base da humildade é servir ao próximo, é ter vontade de servir ao próximo. E é muito interessante que quando servimos ao próximo, estamos no processo de atingir o nosso objetivo. Qual é o nosso objetivo? Servir a Deus. Emmanuel nos diz em algum dos seus livros que o próximo é a ponte para Deus. Então é exatamente isso. Quando estamos servindo ao próximo, estamos cumprindo o papel que nos cabe na obra da criação. Estamos atingindo o nosso objetivo, que é servir a Deus. A nossa querida Teresa d'Ávila, ela nos fala do desapego que devemos ter em relação às coisas materiais e às pessoas, porque nós adoramos o pronome possessivo, é meu, é minha. Mas, na verdade, nada de material é nosso e as pessoas também não são nossas. Nós caminhamos com elas, nós aprendemos com elas, nós vivenciamos a vida, partilhamos a vida com elas, mas elas não nos pertencem. Mas é interessante que ela nos chama a atenção para desapegarmos das coisas materiais e desapegarmos das pessoas. Mas ela fala de duas irmãs inseparáveis, que é a caridade e a humildade. E é bem interessante que ela diz que desses parentes nós não podemos nos afastar. Desses parentes nós não podemos nos distanciarmos. E, na verdade, nós temos que abraçá-las, abraçar esses parentes e amá-los. E aí a gente pergunta, nós estamos conseguindo caminhar ao lado dessas irmãs? Conscientemente? Já paramos para analisar? Já paramos para refletir? E muitas pessoas podem perguntar assim, como é que eu posso caminhar com a caridade e com a humildade se eu não tenho tempo para trabalhos assistenciais? Porque, infelizmente, muitas pessoas associam a caridade e a humildade aos trabalhos sociais. Eu tenho que ser caridoso e humilde na casa espírita. Eu tenho que ser caridoso e humilde quando eu estiver em trabalho de assistência social. Mas a vida, ela engloba vários campos de ação. O campo de ação da família, o campo de ação do trabalho material, o campo de ação da faculdade, da escola, qualquer lugar em que eu esteja aprendendo, qualquer lugar em que eu esteja me esforçando para aprender, saber, conhecer, discernir
e nesse processo servir aqueles que estão ao meu redor, aqueles que Deus colocou em torno de nós. Então, também temos o campo de ação do trabalho espiritual. Temos o campo de ação dentro da casa espírita, nos grupos de estudo, nos grupos de trabalho. Também temos na via pública, porque nós nos relacionamos com os irmãos na via pública. E também tem o lado do lazer, né? Me veio a ideia de que muitas das vezes a gente corre para sentar nos primeiros lugares, porque a gente quer ter uma visão ampla. E a gente não percebe que muitas das vezes a visão ampla é ficar um pouco afastado da situação, porque aí a gente tem uma visão ampla. Então, todos esses campos de ação em que nós estamos inseridos, nós precisamos, na verdade, estar nesses ambientes, estar nesses campos de ação e comungar com a caridade e a humildade dentro deles, de todos eles. Então não podemos mais associar a caridade e a humildade apenas a trabalhos assistenciais. Fazendo um paralelo, eu não sou médium somente na casa espírita, eu sou médium em todos os lugares. Eu tenho que me colocar a serviço de Deus. É claro que eu não posso atuar mediunicamente em qualquer lugar, eu preciso atuar mediunicamente dentro da casa espírita. Mas, se estamos a serviço de Deus, se esse é o nosso objetivo, e quando a gente serve ao próximo, a gente está atingindo esse objetivo, pelo menos estamos iniciando nesse processo, a gente tem que se colocar à disposição de Deus para uma palavra, para um abraço, para um olhar, para uma escuta. Me veio na cabeça, principalmente no lar, que é o cadinho da nossa vida, muitas das vezes é um cadinho difícil, é um cadinho doloroso, em que a gente às vezes tem que deixar um pedaço do bolo, um pedaço do pudim, não comer toda a proteína, deixar uma proteína, se preocupar em encher a garrafa d'água da geladeira e tantas outras questões. Às vezes eu também me preocupo quando eu ando na rua, porque existem pessoas que, de uma forma indireta, dependem de mim. Então eu tenho que preservar a minha vida, cuidar da minha vida, atravessar no sinal e não colocar a minha vida em risco, porque algumas pessoas, de uma certa forma, dependem de mim, direta ou indiretamente. Então, isso tudo, quando a gente consegue executar de uma forma digna, a gente está caminhando junto da caridade e da humildade. Vamos lembrar que todos nós recebemos ferramentas, diversas ferramentas. Pode ser o bisturi, pode ser a tesoura, pode ser o giz, pode ser a colher de pau, pode ser a vassoura. Na verdade, não importa a ferramenta que nós recebemos, mas independente do lugar a que fomos chamados para utilizar essas ferramentas, nós precisamos utilizá-la da melhor maneira possível. Temos a obrigação moral de utilizá-las da melhor maneira possível, no limite das nossas forças e sempre compartilhando o nosso aprendizado a serviço do próximo. Porque ninguém é colocado em lugar nenhum sem um objetivo. Vamos lembrar do Evangelho quando nos fala da missão do homem inteligente na Terra. Nos foi dada a possibilidade de estudar, de aprender, de refletir, de raciocinar, não somente ao nosso bem-prazer, mas nós temos uma responsabilidade moral de ajudar aqueles que estão retardatários, porque outros aprenderam, se esforçaram, estudaram e estenderam a mão para que nós, enquanto estávamos no momento mais atrás, mais retardatário, nos ajudaram a caminhar. E aí nós, dessa maneira, estaremos vivendo, comungando junto com a caridade e com a humildade. E eu vou deixar para vocês duas reflexões que servem para mim, principalmente para mim, porque fui eu que, de uma certa forma, estou aqui estudando para poder conversar com vocês e dividir aquilo que tocou no meu coração. Como temos usado a ferramenta que recebemos? Estamos conseguindo comungar com a caridade e a humildade através delas? Então, companheiros, vamos rezar para finalizar o nosso estudo. Mestre Jesus, amigo querido, muito obrigada, Senhor, pelo que recebemos do mais alto, pelo que recebemos desses espíritos que nos sustentam e nos amparam e nos inspiram dia após dia.
É a eles, Mestre Jesus, é a Ti e é a Deus que agradecemos tudo o que recebemos. Que todas essas energias benfazejas possam, Senhor, entrar nos lares que estarão conosco, não só hoje, mas futuramente, e que possam ser beneficiados pelo Seu amor, dando força e coragem para que possamos prosseguir. Abençoa-nos, Senhor, agora e sempre. Graças a Deus. Paz e bem a todos os corações.